Seguindo nossa aula, vocês anotem aí no caderno de vocês, página 49 e o título, notação simplificada de uma adição de números inteiros. E aí eu vou fazer a explicação para vocês. Os números inteiros positivos também são números naturais. Podemos, por exemplo, escrever mais 4 ou simplesmente 4. Então, como o prof já falou em outro momento, quando não tem o sinalzinho de mais, ele significa ser um número positivo, tá? Então, ele pode levar o sinalzinho de mais ou não levar o sinalzinho de mais. Então, por exemplo, na expressão mais 9 mais 11, tem o mesmo significado do que 9 mais 11. Por quê? Tanto 9 quanto 11 são números positivos, então a expressão é a mesma coisa. Escrever assim ou escrever assim tem o mesmo sentido e o mesmo significado. Aí, observe também. Se eu tenho mais 10 mais menos 15, tem o mesmo significado do que eu escrever mais 10 menos 15, ou simplesmente 10 menos 15. É a mesma coisa, tá? Porque o processo é o mesmo, certo? E menos 8 mais 10 tem o mesmo significado do que eu escrever menos 8 mais 10. É a mesma coisa. Menos 6 mais menos 15 tem o mesmo significado que eu escrever menos 6 menos 15, tá? É a mesma coisa. Por quê? Porque no frigir dos ovos aqui nós vamos ter que somar e manter o sinal. Aqui a gente vai subtrair, manter o sinal do número maior. Então, o processo de resolução é o mesmo. A forma de escrever que é diferente, que é uma forma mais simplificada de escrever. E aí, essa forma simplificada de escrever uma sentença com números inteiros, aplicamos também as propriedades estudadas. Então, por exemplo, aqui, se eu tenho mais 13 menos 19, eu vou subtrair o 13 e o 19 e vou manter o sinal do número maior, né? O sinal do número maior é o 19, então vai ficar menos 6. Quando eu tenho uma expressão numérica, que é o que nós vamos trabalhar agora, eu tenho 23 menos 9 menos 18 mais 13. O que eu faço? Como a prof resolveu a última questão ali. Eu junto os que têm sinais iguais. Então, por exemplo, o 23 e o 15 têm sinais iguais, por isso que eu vou somar. 23 mais 15, o resultado aqui foi 38. E aí, depois eu pego os que têm sinais negativos, porque os dois têm sinais negativos, a gente também vai somar. Então, faço 9 mais 18, que deu 27. Porém, como ambos têm sinais negativos, eu mantenho o sinal negativo. Assim, o meu resultado vou ter 38 menos 27. Aí, eu vou fazer a resolução normal, que vai dar o resultado de 11. Por que é um 11 positivo, um 11 sem sinal? Porque o sem sinal significa positivo. E como 38 é maior do que 27, e o sinalzinho que ele não tem é o positivo, embora ele não apareça ali, seria positivo, então o 11 ele leva esse sinalzinho. Uma outra expressão, então, numérica que eu tenho aqui é o menos 18, mais 35, mais 62, menos 47, menos 31. O que a gente faz? A gente junta por semelhanças. E essa prof vai explicar no quadro para vocês, tá? Vamos fazer esse exemplo, então, aqui no quadro. E aí, a prof quer mostrar para vocês como é que a gente faz. Mas, antes de tudo, o que eu quero lembrar com vocês? É que sempre quando a gente tem sinais iguais, a gente vai adicionar e manter o sinal, tá? Quando a gente tem sinais diferentes, a gente subtrai e mantém o sinal do número que é maior. Então, eu vou primeiro juntar todos pelos sinais semelhantes, tá? Todos os que têm positivo eu vou botar de um lado e os que têm negativo eu vou botar para outro. Então, mais 35 mais 62. São os meus termos positivos aí dessa questão. Aí, o menos 18, o menos 42 e o menos 31. São todos negativos. Então, eu coloquei por semelhanças de sinais. O que eu vou fazer agora? Eu vou juntar pelos sinais iguais. Como são sinais iguais, eu adiciono e mantenho o sinal, tá? 35 mais 62, então, eu vou ter 5 mais 2, 7. 3 mais 6, 9. Mantenho o sinalzinho positivo. Agora, a mesma coisa eu vou fazer aqui. Vou adicionar, tá? 18 mais 8, eu vou fazer aqui porque é bastante números. Então, 18 mais 42 mais 31. Então, eu vou ter 8 mais 2, 10, mais 1, 11. Subiu 1. 1 mais 1, 2, mais 4, 6, mais 3, 9. Como aqui todos têm o sinal negativo, eu vou copiar o sinal negativo.
91. Agora, cheguei aqui na situação em que eu tenho a adição de números com sinais diferentes. Quando temos os sinais diferentes, o que a gente faz? A gente subtrai. Então, vou fazer 97 menos 91. Vou ter 7 menos 1, 6, 9 menos 9, 0. E mantenho o sinal do número que é maior. Quem que é o número maior? O 97, que tem um sinal positivo. Então, no caso, vai ser mais 6. Só que como nós estamos trabalhando com simplificação, isso daqui posso deixar assim ou posso deixar apenas o 6. Tanto faz o meu resultado. Então, a gente sempre vai procurar organizar da forma mais fácil da gente fazer a subtração e a adição. Lembrando de novo que eu vou falar. Quando eu somo os números com sinais iguais, eu mantenho o número, eu mantenho o sinal e somo os números. Quando eu tenho adição de sinais negativas, a mesma coisa. Eu vou somar os números e vou manter o sinal negativo. Quando eu tenho adição de sinais diferentes, eu subtraio os números e mantenho o sinal do número que é maior, tá? Qualquer dúvida, daí vocês me chamam. E aí, as atividades que são para vocês fazer, já vou achar aqui, já vou dizer. As atividades da semana, então, para vocês fazerem a página 50, a atividade número 5, a número 8 e a número 9. São essas atividades aqui. Seguindo o mesmo esquema, vocês não precisam copiar, só coloquem a resposta no caderno, tá? Na sequência, quando terminarem as atividades, fotografam e postam no Classroom para mim. A qualquer dúvida é só me chamar. Um beijo e até a próxima aula.